Fala, galera! Uhul! Mais uma semana e mais uma aula de língua portuguesa. Você não gosta de língua portuguesa? Você está estudando a língua portuguesa errado, porque a língua portuguesa é cheia de coisa legal, cheia de coisa interessante. Cada descoberta que a gente faz sobre a língua é uma coisa assim, uau! Eu sou apaixonada por línguas, inglês, espanhol, português. Gosto muito, 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 muito. Por isso que eu sou professora de línguas, né? Matemática, essas coisas, ó. Não dá pra mim não, gente. Como vocês estão? Tá tudo ok aí na sua casa, sua família, seus amigos? Espero que esteja tudo correndo muito bem, que vocês estejam bem, muito unidos sempre nessa situação toda que nós estamos vivendo, tá? Espero que vocês estejam curtindo as coisas junto com a sua família, né, com as pessoas mais próximas a vocês. Espero que vocês continuem se cuidando. Se você tiver que sair de casa, máscara, ok? Use a sua máscara, não sai desprotegido, álcool em gel para higienizar as mãozinhas e cuidem-se, tá bom? Para que quando nós voltarmos à escola, nós voltemos seguros, despreocupados, sem aquele peso, né, do risco de contaminação, tá bem? Vamos começar? Nós vamos começar usando a nossa apostila, o último módulo, e a gente vai encerrar. Lembrando que depois dessa aula aqui, nós vamos ter a aula ao vivo, que é o nosso Tira Dúvidas, tá? No nosso último tempo. Então não esquece de participar. Eu coloquei o recado para vocês na semana passada dessa aula, tá? Então quero todo mundo ligado, prestando atenção em tudo, beleza? Para chegar na semana que vem, se tiver alguma dúvida, durante essa aula de revisão, tá? Que é no último tempo, ao vivo, eu e tu e eu, a gente tirar as dúvidas. Fechado? Vamos lá? Português, gente, é vida. Pensem nisso. Português é muito bom, tá? Português é uma língua rica, cheia de coisa legal, cheia de coisa diferente, cheia de particularidades que as outras línguas jamais vão ter, tá bom? Meio complexa, né? Meio cheia de detalhes assim, meio capciosos, mas a gente chega lá, tá bem? Vamos junto. Presta atenção aí, olha esses doguinhos, gente, que coisa mais fofa. Oh, meu Deus, eles são os fofinhos, né? Oh, eu queria tanto um cachorrinho, gente, mas eu não tenho, porque eu moro numa casa muito pequena, eu não tenho espaço. E como eu trabalho muito, né, dando aula, eu também não tenho tempo para levar para passear, para ficar cuidando muito, aí eu acabo não adotando um bichinho desse que ele precisa de muita atenção, né? Você tem bichinho de estimação? Ai, tomara que você tenha. Se você tiver, cuida dele, tá? Comida, água, banho, tem que cuidar. Vacina, os remédios, é igual filho, tá bom? Vamos lá. Eles são uns fofinhos, né? Eu sou um cuti-cuti. Dê carinho a um animal abandonado. Na oração, o verbo dar tem dois complementos: carinho e a um animal abandonado. Os complementos verbais serão estudados neste módulo. Galerinha, módulo 19, o último módulo dessa apostila. Galera, olha só. Na aula passada, né, na aula do dia 9 de setembro, a gente falou sobre transitividade verbal. E a gente viu que os verbos transitivos, eles precisam de complemento, tá? Como a gente vai identificar esse complemento? Quando a gente faz uma pergunta ao verbo, tá? Perguntou para o verbo, tem resposta? Tem complemento, tá? Então o verbo é transitivo. E aí a gente tem que ver se ele é direto ou indireto. A gente já viu como faz isso, né? Verbo direto, o complemento não tem preposição. Transitivo indireto, ele tem preposição no seu complemento. E quando ele é transitivo direto e indireto? É porque eu tenho um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Se ligou? Vamos lá. O texto a seguir integra um famoso romance da literatura brasileira. Neste trecho, vemos Manuel, protagonista da história, reencontrando Barreda, o homem que matou seu pai. Ih, o negócio vai ficar quente, hein? Vamos ver aí, vamos ler. Ver onde que vai acabar esse casos de família aí. Vamos lá. O gaúcho. É só um fragmento da história, né? No dia seguinte, o gaúcho estava de pé ao primeiro vislumbre da madrugada. Encilhou o ruão e, despedindo-se de Pérez, se pôs a caminho. 3 horas andadas, avistou uma casa sobre a esplanada da Coxilha. Seu coração bateu com um alvoroço. Ali morava o assassino de seu pai. Chegara enfim o dia, o momento da vingança esperada pacientemente. Quando o canho
Parada um instante, olhava a casa. Passaram por ele 2 pessoas a cavalo, um frade e um peão de cor preta. Parece que o homem não escapa mesmo, padre. Com o favor de Deus, tudo é possível, filho, mas ele está muito mal. Uma coisa tão de repente. Não há uma semana que fizemos juntos o rodeio. Canho sentiu-se inquieto. Pelo caminho que seguiam, os 2 cavaleiros de certo vinham de sua casa. Seria o dono, a pessoa de cuja enfermidade eles falavam? Desceu o gaúcho, o lançante da colina, e aproximou-se vagarosamente da casa, espreitando-lhe a aparência com receio de confirmar suas apreensões. No terreiro que havia em frente, brincava uma criança de 8 anos, cavando um buraco na terra com a cana partida de um velho freio. Menino, o Barredo está em casa? Meu pai? Está sim. Eu queria falar-lhe, mas ele está doente. Ah, está doente de quê? De doença. A gente tem chorado muito porque ele não escapa. Agora mesmo saiu o frade que veio para a confissão. Manuel, pensativo, não escutava a tagarelice do menino. Diga-me, quando a gente morre, enterra-se numa cova assim, não é? Tornou o menino apontando para o buraco aberto no chão. Mas este aqui ainda está pequeno para o pai. É preciso cavar mais. Depois bota-se uma cruz, não é? Pode-se ver seu pai? Entre. A sala estava deserta, mas em um aposento contíguo ouviam-se gemidos, prantos sufocados e vozes abafadas. Era o quarto do enfermo. Chegando-se à porta, o gaúcho pôde ver o Barreda prostrado na cama e sucumbindo a uma febre violentíssima. A mulher do Barreta, essa não tinha acordo para cuidar de semelhante coisa. A todo este movimento assistiu Manuel, encostado ao umbral da porta, atônito e perplexo. Viera com um fim e achava-se ali como suspenso, ante aquele espetáculo que o impressionara profundamente. Não era a primeira vez que testemunhava o ato supremo do passamento de um homem. Vira peões esmagados embaixo de um cavalo rodado, outros estripados pelas pontas do touro bravo. O próprio pai caíra a seus olhos com o coração transpassado. Mas essa agonia lenta e solene nunca a tinha contemplado. Vendo Manuel o desamparo em que estava o enfermo pelo desespero da mulher e medo que inspirava a outros o contágio da moléstia, não teve ânimo de retirar-se naquele instante. Custava, porém, à sua natureza energética assistir impassível ao sofrimento de uma criatura sem tentar um esforço qualquer para salvá-la. Era possível que ele, filho de João Canho, houvesse um momento sustido nos braços o assassino de seu pai, e não para matá-lo, mas para servi-lo? Acreditaria alguém que ele, trazido àquele lugar pelo desejo da vingança, se tivesse desvelado durante alguns dias pela salvação do causador de sua desgraça? Esse texto aí é de José de Alencar. José de Alencar adora um drama, gente. Ele é um escritor assim que ele adora virar o jogo, sabe? O cara foi lá para matar, para se vingar. Quando ele chegou lá, o cara estava doente, ele já estava pensando em ajudá-lo. Pensa só, olha que virada de jogo, né? Que virada de clímax que a gente tem aí. Você deve ter sentido falta de mais informações para compreender o episódio de forma mais completa. Isso acontece porque esse trecho se insere no todo maior de um romance, e as informações anteriores são determinantes para entendermos o desenrolar das ações. Inicialmente, Manuel tinha planejado vingar-se da morte do pai e foi ao encontro do assassino. No entanto, como você viu, Barreda estava doente, e pouco tempo de vida parecia restar a ele. Manuel, em vez de aplicar sua vingança, toma uma atitude surpreendente e extremamente generosa. Ajuda Barreda para que sobreviva. Essa atitude contribui para mostrar a conduta extraordinária de Manuel e assim elevá-lo à condição de herói. Agora vamos analisar um aspecto estrutural do texto de José de Alencar, a relação entre os verbos e seus complementos. Observe estas 2 orações do primeiro parágrafo. Antes da gente fazer essa análise de orações, quando eu comecei a ler lá em cima, eu falei para vocês que a gente ia falar de romance, né? E eu fiz assim, ó. Nem todo romance tem a ver com história romântica, história de amor, tá? Os romances literários, eles têm um outro aspecto. Não tem nada a ver com essa história de
nada a ver com isso. Negócio de, eu te amo, como eu vou viver sem você? Chatice isso, gente. Muito chato. Você não acha chato, não? Eu acho. Eu gosto de história com aventura, com emoção, igual essa aí, ó, do Barreda. O cara que matou o pai do outro, e o outro vai lá pra se vingar, mas aí muda a história. Eu gosto desse tipo de leitura, isso é muito legal, tá? E o romance literário é totalmente diferente, tá bom? Então, se você estava esperando uma história de amor, dançou. Vamos lá, vamos para a análise aí das frases. Vamos lá. Tem duas orações aí no primeiro parágrafo para serem analisadas. Encilhou o João e despedindo-se de Pérez. São complementos verbais. Conforme já estudamos, devemos saber fazer as perguntas certas aos verbos. Devemos perguntar ao primeiro verbo encilhar o quê? E ao segundo, despedir-se de quem? Com isso, percebemos que encilhar, colocar arreios no animal, é transitivo direto, e que despedir-se é transitivo indireto. O resultado disso é que os complementos verbais o João e de Pérez não se classificam exatamente da mesma forma. Veja, encilhou o João, não tem preposição nesse complemento. E despedindo-se de Pérez, tem preposição nesse complemento. Então, esses dois complementos vão receber nomes distintos, tá? Objeto direto e objeto indireto. Lembra que a gente falou disso na semana passada? Verbo transitivo direto, o objeto é direto. Verbo transitivo indireto, o objeto é indireto. Tá bom? Neste módulo, vamos estudar os complementos verbais e as diversas regras gramaticais que se relacionam com eles. Você compreenderá que eles contribuem para melhorar nossa relação com a norma padrão da língua portuguesa. No módulo anterior, aprendemos como identificar os verbos transitivos e intransitivos. Vimos que o complemento verbal é uma exclusividade dos verbos transitivos, enquanto as circunstâncias se aplicam a qualquer tipo de transitividade. Verbos transitivos, intransitivos e de ligação. Veja, negociamos um novo terreno para a construtora de manhã. Negociamos o quê? Um novo terreno. Para quem? Para a construtora. Então, esse verbo aí, ele assume a transitividade direta e indireta. Qual é a circunstância de tempo? Manhã, tá? Lavei o carro de manhã. Lavei é um verbo transitivo direto. Por quê, Alexandra? Lavei o quê? O carro, tá? Eu me aborreci com o chefe de manhã. Esse verbo é transitivo indireto. Por quê? Porque eu tenho aí a ideia de uma preposição. Eu me aborreci, tá? Com quem? Com o chefe, tá bem? Viajaremos de manhã. Viajaremos. Viajaremos. Precisei de complemento? Não, mas eu tenho aí a circunstância de tempo, de manhã. Papai parecia preocupado de manhã. Parecia não é verbo nocional. Se não é verbo nocional, ele não tem complemento. Ele é um verbo de ligação. E aí, depois dele, eu posso ter um predicativo do sujeito. Papai parecia o quê? Preocupado. O preocupado está se referindo a papai. Quando foi isso? De manhã, tá? Que é a circunstância de tempo. O que pudemos perceber a respeito da interferência da circunstância na transitividade verbal? Por quê? Visto que pode estar relacionado aos diversos verbos, transitivo direto e indireto, direto, indireto, intransitivo e de ligação, percebamos que ela não tem nenhum impacto nas transitividades. Por fim, lembre-se que... Deixa eu voltar. A garganta falhando. Lembre-se de que os termos de manhã não funcionam como complemento, já que respondem à pergunta quando. Por isso, relacionam a noção de tempo aos verbos aos quais se ligam. Esse procedimento das perguntas se mostrará fundamental para que não confundamos, meu Deus, as circunstâncias com os complementos, ok? Vamos lá, próximo. Complementos verbais, conceito. Definimos os complementos verbais como os termos que se ligam aos verbos para receber a ação. A ação que eles expressam. Apesar de esse conceito parecer complexo, os exemplos demonstrarão que é bem simples. A gente já conversou sobre isso e eu mostrei para vocês o quão simples é essa ideia de complemento, tá? A todo este movimento assistiu Manuel. Assistiu a quê? Ao movimento. Então, transitivo e indireto, ó, ao movimento, tá? Tem uma preposição aí, tá?
Ver o quê? Vendo Manuel o desespero. O que ele viu? Ah, é desamparo. Vendo Manuel o desamparo. Ah, poxa, vendo o desamparo. Tem preposição? Transitivo, direto. Nas duas orações, os termos a todo este movimento e o desamparo se ligam aos verbos. Além disso, são pacientes da ação verbal, ou seja, eles respectivamente recebem a ação de assistir e a de ver. Vamos ver o objeto direto. Trata-se do termo que complementa o verbo sem que esta exija preposição. Desde já, vale destacar que há casos de objeto direto com preposição, desde que o verbo não a tenha exigido. Se o verbo não exigir o uso de preposição, isso pode acontecer. Quando o Canho, parada, um instante, olhava a casa. Verbo transitivo direto, olhava o quê? A casa, objeto direto, tá? O quê? Ó, Barreta bebeu o quê? A água, tá? Ele bebeu com dificuldade da água. Olha só, quem bebe, bebe alguma coisa. Então, esse verbo, ele não exige, preposição. Então, aqui nós estamos usando um objeto direto preposicionado. Por quê? Porque eu coloquei, eu não, né? O autor. O autor colocou uma preposição ali na frase, depois do verbo, tá bom? Trouxe a encomenda para a avó. Esse aí é um verbo transitivo direto e indireto. Ele trouxe o quê? Para quem? Tá? Ele trouxe a encomenda para a avó. Então, a gente tem aí um objeto direto e um objeto indireto. O objeto indireto não está destacado aí no livro de vocês. O que vocês acham da gente destacar? Vamos lá? Pega aí um marca-texto, ou faz com uma caneta, um lápis, e destaca aí, ó, para a avó, objeto indireto. Assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com vocês. Deixa eu fazer assim, que vai ficar melhor. Peraí, galerinha, peraí que eu tenho que puxar aqui. Vamos lá. Vou botar de outra cor, né? Pronto, assim. Ó. Para a avó. Não, não era para cobrir não, né, gente? Não é para cobrir. Deixa a professora ajeitar isso aqui. Não é para cobrir. Tem que ficar transparente o preenchimento. Então, agora vai dar certo, hein? Uhul! Agora foi! Então, a gente vai colocar assim e vai colocar, ó, bem bonitinho. Objeto. Podia escrever, né? Ia ser legal. Assim, bonitinho. Objeto, e não quer escrever de novo. Não sei por quê. O que eu tô fazendo errado? Tá aqui, vamos lá. Agora acho que vai, hein? Uhul! Objeto indireto. Foi! Uhul! Pronto, galera. Então, coloquem essa anotação, tá? Destaca aí para a avó e marca aí como objeto indireto. Beleza? Só para a gente não ter dúvida depois. Você já conseguiu notar a posição que o objeto assume na oração? Ele geralmente aparece após o verbo que complementa. Isso ocorre porque a ordem direta em português é o sujeito, mais o verbo, mais o complemento verbal. No entanto, não há rigidez nessa ordem. Por isso, podemos encontrar o objeto em posições incomuns. Veja esta análise. Mas essa agonia lenta e solene nunca a tinha contemplado. Tinha contemplado o quê? Essa agonia lenta e solene. Então, ó, o verbo está lá no final e o complemento, que é o objeto direto, está mais para frente, né? Ficou aí mais ou menos no meio da frase. Qual teria sido o propósito dessa ordenação em comum? Como a quebra de uma ordem padrão chama a atenção do ouvinte ou do leitor, destaca-se a ideia ou a informação do conteúdo deslocado. Ok? É só um recurso aí estilístico que o autor usou, porque um bom autor tem que ter estilo, né, gente? Aí ele apresenta a sua estilística num texto, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar e vamos falar agora do objeto indireto. Trata-se do termo que complementa o verbo quando este exige preposição.
No entanto, vale destacar que há casos de objeto indireto sem preposição, quando outras razões gramaticais impossibilitam a inserção dela. Assim como a gente tem o objeto direto preposicionado, a gente também vai ter o objeto indireto que, por razões gramaticais, pode não receber aí a preposição, tá bom? Então vamos lá. Custava. O que custa, custa algo para alguém ou para alguma coisa. Custava, porém, a sua natureza energética. Ó, olha esse A aqui com crase, né? Que sofre crase, com acento grave. Então, eu tenho aí um objeto indireto. Assistir impassível ao sofrimento de uma criatura. Ao sofrimento, ó. Assistir ao quê? Ao sofrimento. Para quem? Trouxe a encomenda para quem? Para a avó. E aí o objeto é indireto. Aqui, ó, faz a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Eu sei que a gente aqui está falando de objeto indireto e lá em cima a gente falou de objeto direto, mas só para ficar muito claro e vocês não esquecerem disso aqui, tá? Vamos lá. Vamos fazer para a gente não esquecer. Objeto direto. Por quê? Porque não tem preposição, tá bom? Só para lembrar. Vamos continuar. Página 66 aí. Você provavelmente já está associando a identificação do objeto indireto à presença de preposição. Isso acontece porque, na maioria absoluta dos casos, os objetos indiretos são introduzidos por preposição. No entanto, existem exceções a que devemos estar atentos. Veja estes dois casos. Objeto indireto sem preposição quando ele for exercido por um pronome oblíquo átono. Creia-me. Entendeu? Crer em que ou em quem. Então, o em é preposição. Então, essa ideia já deixa aí o objeto indireto implícito, tá bom? Deve obedecer-lhe por ser seu pai. Obedecer a quem? Olha a preposição aí de novo. Não nos informará a senha. Informar a quem? Ela vos confiou a chave da casa. Confiar em quem? Objeto direto com preposição, quando ela introduzir o objeto sem que o verbo a peça. Meu pai deixava a mim e meu irmão nas festas. Deixar quem ou o que, ou seja, não exige o verbo o uso de preposição. E aí então a gente tem um objeto direto preposicionado. A criança muito temia ao escuro. Temer a quem? Não. Temer quem ou o que? Verbo direto preposicionado, objeto direto preposicionado. Na Copa de 2002, ganhou da Alemanha o Brasil. Ganhar quem ou o que? Objeto direto, de novo, preposicionado, tá? Vamos continuar. Paralelismo. Olha, eu ensino isso em inglês, gente. É um barato isso. É bem interessante. Prestem atenção. O que você entende por paralelo? Podemos ir à matemática? Não, pelo amor de Deus. Volta para o português. Matemática, não. Podemos ir à matemática buscar um esclarecimento sobre o significado desse termo. Só sobre o significado. Nada mais. Trata-se de linhas que mantêm correspondência pelo fato de correrem lado a lado continuamente. Em se tratando de língua portuguesa, estudamos uma palavra derivada de paralelo, paralelismo. Ele consiste no emprego de estruturas linguísticas que mantenham correspondência e regularidade. Observe este exemplo que explora a relação entre paralelismo e complementos verbais. A torcida incentivava e torcia pelo time. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Você diria que essa frase apresenta algum desvio? Certamente o fato de ela ser bem compreendida nos faz reconhecê-la como correta. Entretanto, ela traz um equívoco decorrente de uma má organização sintática que gera quebra da regularidade, ou seja, de paralelismo. O verbo transitivo direto incentivar demanda um objeto direto, enquanto o verbo transitivo indireto torcer demanda um objeto indireto. O problema é que a esses verbos de transitividades diferentes se atribui um único objeto direto. Para organizar a frase com regularidade, escrevemos: a torcida incentivava o time e torcia por ele. Tá?
Lá em cima é o uso da linguagem totalmente coloquial, fora do padrão da língua, tá? Fora daquilo que a gramática nos determina. A torcida incentivava e torcia pelo time. A torcida incentivava o time e torcia por ele, tá bom? Para ficar, ó, de acordo com a norma padrão. Vamos lá. Geralmente, os substantivos desempenham a função sintática de complemento verbal. Depois deles aparecem os pronomes, substitutos dos substantivos. Veja os pronomes em um dos parágrafos extraídos do romance de José de Alencar. Era possível que ele, filho de João Canho, houvesse um momento sustido nos braços o assassino de seu pai, e não para matá-lo, mas para servi-lo? O pronome o funciona como objeto direto dos verbos matar e servir. Esse uso está adequado à norma padrão, já que os pronomes o e a, quando atuam como complemento verbal, só podem ser objeto direto. No entanto, o pronome lhe, quando atua como complemento verbal, só pode ser objeto indireto. Eu queria falar-lhe, objeto indireto, tá bom? Observe este fragmento do romance A Moreninha. Com licença de Vossa Senhoria. De nada, disse a velha, derretendo-o e apertando-lhe a mão. Ih, gente, tem sorvete nessa história que eu já tô falando um negócio tudo errado, derretendo. Derretendo o quê, gente? Vamos começar de novo. Observe este fragmento do romance A Moreninha. Agora vai. Com licença de Vossa Senhoria. Nada, disse a velha, detendo-o e apertando-lhe a mão. Eu ainda tenho muito que dizer-lhe. Muito que dizer, balbuciou o estudante automaticamente, deixando-se cair sobre a cadeira, como fulminado por um raio. O senhor está incomodado? Perguntou Dona Violante com toda a ingenuidade. Eu? Estou às ordens de Vossa Senhoria. Ah, vê-se que a sua delicadeza se iguala à sua bondade, continuou ela com um acento meio açucarado e terno. Oh, castigo dos meus pecados, pensou Augusto consigo, querem ver que a velha está namorada de mim? E recuou sua cadeira meio palmo para longe dela. Não fuja, prosseguiu Dona Violante, arrastando-se por sua vez a cadeira até encostá-la do estudante. Não fuja, eu quero dizer-lhe coisas que não é preciso que os outros ouçam. E agora? Será que Augusto vai ouvir alguma declaração de amor? Será, gente? Agora a gente tem atividade. Vamos fazer? Então, nesse próximo tempo de aula, vocês vão fazer as atividades que estão propostas nas páginas seguintes. Página 67, 68, ó, página 68, 69, e acabou muito rápido. E rapidinho vocês fazem isso aí, tá bom? Na próxima aula a gente faz essa correção e encerra a nossa apostila, combinado? Vamos lá, vamos ver o que o Augusto vai resolver da vida dele enquanto vocês respondem as questões. Beijos, vejo vocês daqui a pouco no próximo vídeo para a gente fechar aí com a correção dessa matéria. Até já!